Graça e paz, família abençoada, povo amado de Deus, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória. Bom, fiquei ausente aí ontem, estava me sentindo muito bem e aí deixei para gravar esta live hoje e deixar aqui um conteúdo para os amados, tá bom? Sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus, esse é o nosso canal aqui oficial, Elcio Jesus /MGV. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa teu like, compartilha todos os dias, a não ser quando acontece algo, algo imprevisto. Nós estamos aqui ou ao vivo ou com uma mensagem gravada. Não vos embriagueis com vinho onde há contendas. Esse texto está em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos dar uma lida no contexto para nós entendermos essa questão e depois eu quero pincelar aqui algumas coisas. Capítulo 5, versículo 1, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então Cristo se entregou a Deus em oferta e em sacrifício, mas com um cheiro suave, né? Não foi aquela coisa penosa, dolorosa, né? Foi um cheiro suave. Deus se agradou do sacrifício de Cristo. A religião pensa que Deus se agrada daquele sacrifício que você se acaba, doa sua casa, seu carro, seu salário, seu isso, seu aquilo. Não, Deus não quer isso, abençoado. O sacrifício perfeito a Deus e o sacrifício agradável a Deus já foi feito. Foi o próprio Jesus. Ele se entregou a Deus Pai em sacrifício, em cheiro suave. Versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Então Deus não quer abençoados. Ô irmão, eu só estou em graça, então a graça é essa porta larga, porque tudo é lícito. Calma aí, tudo é lícito, nem tudo nos convém, abençoado. Cadê a ordem e a decência, abençoado? Cadê a mente de Cristo? Cadê o entendimento de que graça de Deus não é libertinagem, não é licenciosidade? Existe um entendimento acerca do evangelho que liberta, que transforma. Não existe evangelho, vida com Deus, sem uma transformação de caráter, abençoado. Sem uma mudança de atitude, sem uma mudança de vida. Isso não é para você ser filho de Deus, é porque você é um filho de Deus. Amém? Ele vai continuar falando, versículo 4. Nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas ações de graças. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro que é avarento, ou idólatra, melhor dizendo, que é avarento, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então quem são aqui os filhos da desobediência? São aqueles que entenderam a obra de Cristo, entenderam o Evangelho, mas eles propositalmente escolhem a viver uma vida em devassidão, a viver uma vida em prostituição, em impureza, em gritaria, né? A viver uma vida em idolatria, em avareza. Conheceram a Cristo, conheceram o Evangelho, mas não são praticantes. Pessoas abençoadas que abrem a boca para dizer: eu estou livre do sistema, eu estou livre do pecado, eu quero a transgressão da lei, eu estou livre disso, estou livre daquilo, mas se tornaram escravos das suas próprias paixões, das suas próprias concupiscências. E quando a palavra de Deus confronta, dizem: ah, mas isso aqui não é para mim não. Ah, então você não pode dizer que é livre no eterno porque não é para você também. Perceberam, abençoado? Se eu olho uma palavra dessa em graça e digo: não, peraí, irmão, mas isso aqui não é para mim. Eu também não posso pegar Efésios, capítulo 1, versículo 3, e dizer que eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos. Então muitas pessoas saem fragmentando a Bíblia. Eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos. Está igual no sistema religioso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
A tua graça, Senhor, nos basta. O Senhor habita em mim, eu sou templo do teu Espírito. Mas quando vem uma palavra que vai confrontar algumas atitudes, avarento, eles dizem, não, mas isso aqui não é para mim. Entendeu, abençoado? Quando vem uma palavra que vai confrontar as ações, prostituto. Não, mas isso aqui Paulo estava falando para aquela igreja. Ah, é? Mas não há condenação sobre a minha vida, que eu estou em Cristo. Romanos 8:1 vale. Mas Romanos 6, versos 1, que diz, pecaremos, pois, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí já vale eu viver de qualquer jeito, porque eu estou debaixo da graça. Entendeu, abençoado? Então, infelizmente, estão fragmentando a graça. Assim como o sistema fragmenta as escrituras, muitos gracistas estão fragmentando o evangelho da graça. Não, isso aqui é legal para mim, isso aqui combina comigo, isso aqui eu recebo, isso aqui eu aceito, isso aqui eu tomo posse. Ah, mas aqui realmente, Efésios capítulo 5, versículo 5, Paulo diz, porque sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo não, porque eu já estou no reino eterno. Não, porque eu já estou no reino do Pai, então isso aqui não tem nada a ver comigo não. Ah, não? Entendeu, abençoado? Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros, abençoado. Você não pode ser companheiro, participante com os tais destas obras. Você que teve a mente ativada no Evangelho, o Evangelho que te transformou, você não pode estar se embriagando com este vinho onde há contenda. Ou seja, você não pode estar seguindo, sabe, esta filosofia de vida, conhecendo Cristo, conhecendo o Eterno, conhecendo o Evangelho, mas deliberadamente vivendo na promiscuidade, na idolatria, na avareza, sabe? Pessoas que murmuram de tudo, reclamam de tudo, nada tá bom. Não podemos andar com esses sentimentos, abençoados. Temos, ele está em nossa natureza humana, sim, mas precisamos exercer a nossa natureza espiritual. Exercer a nossa mente que foi transformada pelo Evangelho. Versículo 8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quando era que nós éramos trevas em outro tempo? Na religiosidade. Sem conhecimento do Evangelho, da graça de Deus, nós estávamos andando em trevas, sendo conduzidos por homens. Muitas vezes, e eu gosto sempre de falar isso, queridos, a graça de Deus realmente manifesta e revela quem são os verdadeiros adoradores, que adora de fato o Pai, que tem temor ao Eterno. Porque no sistema religioso muitas pessoas estavam escondidas, estavam usando máscaras, a máscara da hipocrisia, não traía a esposa com medo de ir para o inferno, dava dízimo, participava dos jejuns, dos propósitos, com medo de Deus tomar o emprego e tomar o salário. Ia para a casa de Deus, para a igreja evangélica, com medo de Jesus voltar e ele ficar. Então, o que direcionava a vida dessas pessoas era o medo. Participava dos projetos, dos desafios financeiros, com medo de ficar pobre. Ou para ter alguma coisa, que muitos nunca tiveram nada. Avareza, idolatria. Mas nunca fizeram nada por amor a Deus. Eu não estou generalizando, eu sei que tem muitas pessoas no sistema religioso que são pessoas do bem, pessoas de corações puros, verdadeiros, mas infelizmente muitos dos quais nós conhecemos hoje em graça eram pessoas que no sistema, debaixo da escravidão religiosa, eles até tinham um equilíbrio, né? Porque eram dominados pelo medo e pela ganância. Mas conheceram a liberdade da graça, se revelaram verdadeiramente quem eles são.
Eu lembro que uma irmã passava mensagem para mim e dizia: o meu marido quando estava na igreja X ou Y, ele nunca me traiu. Quando ele conheceu esta graça, quando ele começou a ouvir esta palavra, ele pulou a cerca, me traiu. Eu falei: ele sempre te traiu. Talvez ele não tenha tomado uma atitude quando ele estava no sistema, porque ele estava com medo das pessoas descobrirem, com medo do líder, com medo de Deus, com medo do diabo. Quando ele entendeu que não há condenação para quem está em Cristo, não há condenação espiritual. Mas estes que andam segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Aí agora ele está vivendo dessa forma. Nunca conheceu a graça de Deus, nunca foi chamado para viver o evangelho. São pedras de tropeço. Entendeu, abençoados? Versículo 8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor, abençoado. 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas ou infrutuosas das trevas. Antes a condenar, é para condenar as coisas erradas. Irmão, você vai me julgar? A ninguém conheçamos segundo a carne, querido, não é a pessoa, é para condenar as obras. Entendeu, abençoado? Há uma diferença entre você condenar a pessoa. Você não tem que condenar o irmão Elcio. Quem é você para me condenar? Quem sou eu para te condenar? Mas eu posso te condenar as tuas atitudes. Você pode condenar as obras infrutíferas se você vê o irmão Elcio praticando. É muito fácil dizer, não é para me julgar segundo a carne, porque a ninguém conheçamos segundo a carne, porque ainda que tivéssemos conhecido segundo a carne a Cristo, já não é conhecido desse modo. Lê o contexto, abençoado. Está falando das alianças, a lei da graça, tá bom? Está falando que a partir de Cristo você é uma nova criatura, uma nova concepção de Deus, a revelação do eterno na tua mente, entendendo que você não é salvo por obras ou por prática oriunda da lei de Moisés. Não é para condenar a pessoa, mas é para condenar a prática. Algumas pessoas pensam que em graça Deus aprova a prática do homossexualismo. Deus ama o filho, independente do que ele esteja praticando. Deus ama o filho, não a prática do filho. Deus não condena o filho, Deus condena a prática do filho. Entendeu, abençoado? Há uma diferença. Então, muitas pessoas estão achando que a graça de Deus é uma porta escancarada, onde as pessoas vivem ao seu bel prazer. Podem viver, mas não estão agradando a Deus. Não foram realmente lavados pela palavra. Mas eu sou filho de Deus, mas vive adulterando, mentindo, se prostituindo, sabe? Reclamando de tudo, blasfemando de tudo. Não tem herança, não desfruta do reino, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é se embriagar com vinho onde há contenda, mas o chamado é ser cheio do Espírito. As pessoas estão aí embriagadas com vinho, quando não é no sentido literal também. As pessoas que não têm equilíbrio, domínio próprio, se enchem, meu amado. E ainda querem dizer que estão agradando a Deus, que Deus conhece o coração. Claro que Deus conhece o coração. Claro que Deus sonda todas as coisas. Mas isso não quer dizer que Deus esteja aprovando. Eu tenho uma filha, eu continuo amando minha filha, mas não é tudo que ela pratica que eu aprovo. E muitas vezes aquilo que ela pratica, ela é disciplinada. Assim somos nós como filhos de Deus. Deus disciplina quem ama. Se está sem disciplina, é bastardo, é filho da perdição, abençoado. Se um que se diz em graça apronta, faz miséria na vida, e tudo está no equilíbrio, tudo está muito bem, tudo está fluindo, nada acontece, não é filho. O filho é corrigido, o bastardo não. Tem muitos filhos da perdição se achando filho de Deus. 10. Aliás, 11. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes a condenai-a. 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Querido, a luz aqui é o evangelho, é o entendimento, é a revelação, nada fica oculto.
que não haja de ser revelado. Deus não é um Deus que coloca pano quente nas coisas, não. Deus não coloca sujeira debaixo do tapete, não. Tudo se manifesta. Tudo se revela. Tudo vem à luz. Porque onde há luz, as trevas são dissipadas. Você foi chamado para viver a luz do Evangelho. O Evangelho não vai ocultar engano, não vai ocultar mentira, e Deus não quer que você também venha abraçar isso, não. Pelo contrário, você precisa condenar, denunciar essas obras infrutíferas das trevas. Como eu falei, não é condenar a pessoa, mas a obra dos tais. Porque nós batemos contra o sistema religioso, é contra o irmão, é contra o pastor do sistema, não tenho nada pessoal contra aquela pessoa, mas sim contra aquilo que ele representa. Desculpa a redundância, nada pessoal contra aquela pessoa, mas sim contra aquilo que ele representa, aquilo que ele anda pregando. É treva, abençoado. Porque quando um líder religioso manda você sacrificar para ter vida com Deus, é treva, isso é engano. Nós condenamos essa atitude, essa doutrina, isso é vinho onde há contenda. Quando alguém diz, vai buscar o Espírito Santo no monte, isso é treva, isso é engano. Nós condenamos essa prática. Nós repreendemos, rechaçamos essa atitude. Não contra a pessoa. Quando nós dizemos que o pastor está distorcendo a palavra, está roubando, está adulterando, deturpando os textos, muitas vezes eles fazem isso, alguns, inconscientemente, porque aprenderam errado. Mas a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra aquela doutrina, contra aquele principado, contra aquela potestade, contra aquele governo que está atuando na vida das pessoas, aquele ensinamento, aquele vinho onde há contenda, onde há briga, onde as pessoas não têm paz, não têm tranquilidade. Uma hora de Deus, uma hora do diabo, uma hora está salvo, outra hora está perdido. Foi para a igreja, está salvo, saiu da igreja, está perdido. Igreja, tá? E tem que dar o dízimo de Deus, tem que dar a oferta alçada, e a oferta da viúva, e a oferta do isso, aquilo, e leva o pão, e leva o peixe, e leva a água, e leva o sabonete. Gente, isso é treva, abençoado. É contra isso que nós batemos. Isto é vinho onde há contendas. Mas o chamado é ser cheio do Espírito, cheio da luz de Deus, cheio da graça do Eterno. Viver em paz, reinando em vida e perfeita vitória. Esse é o chamado do Criador para as nossas vidas. Versículo 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Esta palavra é para despertar aqueles que estão na sonolência, na carnalidade, na imundície, na prostituição, no engano, e também dentro de um sistema corrompido religioso, onde as pessoas não conseguem ver a luz do Evangelho, onde o Deus, dizendo Paulo lá aos Coríntios, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e hoje não é diferente. Tem se levantado muitos deuses com Bíblia na mão, cegando o entendimento dos filhos de Deus. Muitos deuses têm se levantado, trazendo doutrinas de demônios, espíritos enganadores, palavras, falácias, religiosidade, e tirando a racionalidade das pessoas e o entendimento das pessoas. Mas assim como Jesus bradou lá no primeiro século com os judeus, e conhecereis a verdade vos libertará, conhecereis a graça, a plenitude da graça, e essa plenitude e esta graça vai libertar você de todo engano, de todo paga-preço, de todo misticismo, de toda crendice, de todo engano que foi imputado na sua mente. E também de toda paixão carnal que tem te dominado, te controlado e te conduzido, abençoado. Precisamos entender que quem governa e quem rege a nossa vida é o Espírito, é o Eterno. Mas de quem você se submete para servir, do tal você é servo. Ou de Cristo para a justiça, do Eterno, ou da sua própria vontade, das suas próprias paixões e concupiscências, para receber, se é filho, a colheita na carne. Porque tudo que o homem planta, por certo, ele vai colher. Ainda mais aqueles que tiveram conhecimento, que tiveram olhos iluminados. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sábios. Remido o tempo, porquanto os dias são maus. 17.
Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Querido, entenda a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, disse Paulo aos Romanos, capítulo 12, lá no versículo 2, não vos conformeis com este século, com este mundo, não tomais a forma deste mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus quer que você conheça a sua vontade. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E o versículo 18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como isso acontece? 19. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu chamo a tua atenção aqui para o 19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. É uma palavra que nós pregamos recentemente. Cantar, louvar ao Eterno. É errado em graça? Viu aí? Nós temos respaldos para tapar a boca dos contraditores. Então, abençoado, viver e andar no Espírito é estar sempre com teu coração alegre, é estar sempre cantando e louvando ao Eterno na tua mente, é adorando em Espírito e em verdade, mesmo você passando por lutas e dificuldade, mesmo o teu homem exterior se corrompendo, mas o teu homem interior sendo renovado diariamente na presença do Criador, tá bom? Fique com esta pequena reflexão e não se embriague com vinho onde há contenda. E muitas vezes esse vinho aqui está falando de doutrina. As falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. E Paulo chega a dizer aqui mesmo em Efésios capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: para que não sejais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Cuidado com os ventos de doutrina. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se encha da graça de Deus, se encha do Eterno, se encha dessa presença que já está em você. O rio está aí, fluindo. Basta você mergulhar. Graça e paz vos seja multiplicado no pleno conhecimento daquele que vive e reina para todo sempre.